Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do Messias, do real Messias Abidrushim. Esse é o verdadeiro, real de Deus, real Messias Abidrushim, autor da mensagem do Graal na luz da verdade, obra em 3 volumes. Essa é a obra oficial. Atentem, quem se interessar em ler, enfim, descobrir a mensagem do Graal, a obra oficial que o Senhor nos deixou é a obra em 3 volumes, tida como a oficial. Não, se vocês ouvirem uma história aí de que a obra original de 1931 é a única certa, não. A obra de 1931 ela está desválida ou desvalida devido ao falhar dos convocados. Então ela representa, vamos dizer, um corpo morto, assassinado pela humanidade, pelo não reconhecimento da humanidade em relação ao Messias, à obra do Messias. E os convocados falharam e ela perdeu validade. É a mesma coisa, segundo eu creio, em relação ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo representou a palavra viva. Ela foi assassinada. Ela foi assassinada pelos judeus, pelo querer dos judeus que não o reconheceram. Era o povo eleito e não o reconheceram. Então temos aí, por isso que os judeus é o povo marcado. Eles têm um tremendo karma em suas costas devido a esse fato de não ter reconhecido o Messias, Jesus Cristo, e o assassinado. Isso pesa tremendamente nas costas do povo judeu. E por isso que naquela época mesmo Jesus disse que o povo judeu não tem mais o privilégio, justamente por não o reconhecerem e perseguirem-no. Então isso só pode ser quebrado, esse karma tremendo que pesa nas costas do povo judeu, e sempre vai pesar. Você vê que mesmo com toda a capacidade intelectual, enfim, que existe no povo judeu, eles sempre vivem em desgraça, né? Vive perseguido, vive num lugar cercado por inimigos, né? Recebendo bombas, e não vai conseguir libertar o seu território dessa agressão que existe. Não vai conseguir enquanto não reconhecer o Messias. Tanto Jesus Cristo como o Messias Emmanuel Abidrushim, que nos deixou essa obra, na luz da verdade. E agora, infelizmente, temos um outro povo marcado, tal qual o judeu, que é o povo alemão. Porque o povo alemão que deveria era o novo povo eleito. Deveria ter reconhecido o real Messias Abidrushim, sua obra, o servido e difundido para a humanidade. E o que eles preferiram? Preferiram as ilusões do nazismo e perseguiram, que perseguiu Abidrushim, o senhor Abidrushim, o prenderam, enfim, quase o assassinaram, mas assassinaram a sua palavra, porque quando vem algo de Deus, seja o seu corpo físico, que representa a palavra viva, ou seja, o próprio escrito, de próprio punho, se há uma recusa da humanidade, significa um assassinato. Então, pode-se dizer que o senhor Emmanuel Abidrushim
ao ser perseguido pelo nazismo, pelo catolicismo, ele foi recusado, ele foi assassinado. Mas como não fisicamente, representou um assassino da sua palavra, que foi a mensagem do Grau de 1931. Então, o povo alemão hoje é um povo marcado. Ele só pode recuperar esse karma, vamos supor, quando ele reconhecer a mensagem, reconhecer o Messias que nasceu no seu próprio território. O Messias Abdurrahim nasceu em Bischofswerda, uma cidade da Saxônia, próximo de Dresden, e fica próximo também da fronteira com a República Tcheca. Enfim, ele é um alemão, e o idioma alemão é o idioma mais adequado para receber uma mensagem de Deus. É um idioma puramente, vamos dizer, espiritual. Embora o intelecto também acho que deve ter interferido. Sempre o intelecto ele vai restringindo sua visão, né? Todo povo que privilegia o intelecto, ele vai restringindo a sua compreensão. Então a mensagem de 31 que ele escreveu era apropriada para que os convocados cumprissem as suas missões, que o mundo inteiro reconhecesse a presença dele, a própria humanidade que também leva um karma pelo assassinato de Cristo, porque nós somos seres humanos. Então, a raça humana, né? Indiretamente nós temos um karma, todos nós, humanos, carregamos esse karma do assassino de Cristo e agora da recusa da, da, da palavra, da nova palavra que foi escrita, a mensagem do Graal, pela humanidade, enfim. O episódio do falhar dos convocados. Então isso pesa como na humanidade, como ser humanos, porque nós somos da raça humana. Então o karma, direto ou indiretamente, vem para nossas costas. E o resultado é o estado da humanidade, né? Que apesar do seu progresso material, dos seus recursos, a humanidade nunca esteve assim, vamos dizer assim, materialmente, ela nunca esteve tão desenvolvida, tão cheia de recursos. Porém, espiritualmente, ela está em decadência. Desde a época de Cristo, vamos dizer assim, ela está em decadência. Então temos dois povos marcados que na Terra, o judeu e o alemão. Dois povos marcados. Talvez os dois povos, certamente os dois povos mais incríveis que existiram na Terra, mais capacitados. E por que os alemães lutaram contra os judeus, rejeitaram o judeu, perseguiram? Porque ele inconscientemente, ele próprio estava rejeitando o Messias, o Messias Abdurrahim. Não, eles próprios, inconscientemente, eles estavam rejeitando. Então é uma espécie de resposta interior, porque já que eles estavam em crime, eles estavam começando, né? Porque eles não estavam reconhecendo. Então eles estavam cometendo um crime da mesma forma que o judeu. Então é uma coisa inconsciente, uma coisa assim, meio muito esquisita, né? Eles perseguiam os judeus justamente porque os judeus eram igual espécie, né? Porque eles também perseguiram o Messias, Jesus Cristo, e o mataram, o assassinaram. Então é uma espécie de uma coisa inconsciente. Então o próprio falhar do povo alemão, tá, repercutiu nele uma espécie de ódio, uma perseguição contra aquele povo que falhou outrora. Foram os judeus, no reconhecimento. Então eles se viam no espelho, vamos dizer assim, né?
Ele olhando para o povo judeu, eles próprios estavam vendo o que eles estavam cometendo, o crime dele. Então é uma coisa assim do raciocínio. É que seria. Acho que o exemplo mais claro é isso. Vamos supor um ladrão, que ele está roubando. Vamos colocar coisa bem simples: mercadorias no supermercado. Tá roubando, né? O que acontece? Ele está fazendo, lógico, um crime. E, enfim, ele está usando o raciocínio, ele não está usando a intuição espiritual, ele não está sendo honesto, né? E vamos dizer assim. Então, se ele é pego em flagrante, né? Ele quer reagir, né? Não fui eu comprei em outro lugar. Enfim, ele quer usar suas armas do raciocínio. E ele se revolta, né? Então, penso que é um estado semelhante, que é o raciocínio, que ele se vê em culpa, ele vê que está errado, mesmo inconscientemente, mas ele reage. Ele reage com agressividade. Daquela coisa, é um impulso espiritual. Então, foi o que aconteceu com o povo alemão. É uma espécie de resposta. Né? Eles não estavam é, suficientemente despertos espiritualmente e humildes, enfim, para reconhecer intuitivamente onde estava a verdade, onde estava o Messias. E embora tenha sido preparado, tanto os judeus como os alemães foram os povos, vamos supor, eleitos por Deus, né? Mas para o reconhecer, né? Mas mesmo assim falharam, né? Então é isso, é essa questão. Agora, hoje temos os chamados adeptos da mensagem de 1931, que são escravos do raciocínio, porque a mensagem, como ela foi, vamos dizer, assassinada pela humanidade, ela mostra só um crime, ela não tem mais validade. Ela não tem mais validade. Então, vamos dizer, quando você está olhando como os ossos de Cristo, quando forem descobertos, eu já falei minha teoria, há 10 anos que eu divulgo isso, que no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém, está a sepultura oculta de Cristo. Isso é que eu creio, é uma pesquisa que eu fiz, com base na mensagem do Graal, no livro Os Apóstolos de Jesus, ambos editados pela Ordem do Graal na Terra. Enfim, fiz as minhas pesquisas também com mapas, fotografias. Né? Nunca estive em Israel. Gostaria de até ter lido lá, quem sabe, né? Para ver essa questão, né? Tentar ver uma possibilidade de uma investigação arqueológica. Então, quando se descobriu os ossos de Cristo, o que se vai se mostrar? O crime que a humanidade cometeu. Né? Aí todas as ilusões, crenças dos ditos cristãos vão por água abaixo. Né? Enfim, isso aí é outra questão. Os cristãos, eles estão, vamos dizer assim, eles estão servindo a Lúcifer. Porque a religião dita cristã, hoje, ela se de divina, né? Desde o cristianismo primitivo até a transformação do catolicismo puramente intelectual, ela se tornou, e com todos os vícios, né? As consequências veio aí, Inquisição, massacres de povos, tudo pretensões do raciocínio, de poder, domínio, de influência, né? Escravidão no raciocínio. Não tem coração, não tem real espiritualidade. A espiritualidade é severa. O amor de Cristo é um amor severo, sempre foi severo. Não é esse amor mole aí que os ditos cristãos se iludem. Então, os ditos cristãos passaram a servir Lúcifer. Tinha uma religião divina que existia no cristianismo primitivo, que era uma pureza, uma boa intenção,
ela se transformou em religião luciferiana. Essa é a realidade. Então, de escravos do raciocínio, de indolência espiritual, de ilusões desmedidas. Esse é o quadro. É, por isso que eu digo. O que se cultua nas igrejas ditas cristãs é apenas a ignorância, é, as ilusões, a teimosia, tudo, a vaidade, a presunção. É isso que se cultua e não Deus. Então tudo aí, é o joio imprestável. E tudo isso surgiu a partir do advento do catolicismo. É claro que no cristianismo primitivo, mesmo os discípulos tinham suas limitações humanas, suas interpretações. Mas, mas tinha essa pureza, essa boa intenção. Não tinha essa questão material, política que passou a existir. E depois veio as mentiras, como a questão do nascimento de Cristo. Inventaram uma história aí que, que Jesus quer dizer, Maria, né, gerou Jesus do Espírito Santo. Isso não existe. Isso aí está completamente fora das leis da natureza. Claro que o Espírito Santo desejou essa gravidez de Maria, mas tinha que ter um relacionamento sexual com um homem, senão não tem como engravidar. E essa pessoa foi Creolos. Creolos foi um centurião romano. Esse foi o pai natural, vamos dizer assim, de Jesus, enquanto José foi o pai educativo, que educou Jesus. Portanto, Jesus teve dois pais, na verdade, né? Então, essa história de Jesus, o nascimento, está no livro O Amor. Não, Jesus, o Amor de Deus, também ditado pela Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br. Então temos essa questão. Agora, sobre a mensagem de 31, os adeptos da mensagem de 31, eles vamos dizer assim, eles criminosamente caluniam Frau Maria, a memória de Frau Maria, que foi a viúva, né? Foi a fiel esposa de Abidrushim. E sempre cumpriu fielmente as suas funções. Quando eles estavam juntos, enfim, já viviam juntos, que o Abidrushim começou a escrever suas dissertações do grau, né? Entre 1923 a 1938. Ele conheceu a Frau Maria em 1920, acho que me parece 1919. A Frau Maria era viúva de guerra, né? O marido dela era militar, faleceu num hospital militar. Ele era comerciante militar, né? E ela tinha 3 crianças, né? Então a Abidrushim também vinha de um casamento, também ele separou. Ele teve um filho que faleceu na Primeira Guerra, né? No final da Primeira Guerra. E, enfim, ele estava procurando um quarto, né, para alugar. Parece que foi em Dresden. E Frau Maria estava alugando um quarto. E, enfim, ele encontrou o amor da vida dele, né? Então, Frau Maria ela foi uma pessoa infiel, sempre. E após a morte de Abidrushim, Messias Abidrushim, em 1941, ela continuou, justamente, estavam proibidos, né, de divulgar na Alemanha nazista a mensagem do Grau, enfim. Mas depois de terminada a guerra, recuperou a propriedade em Womperberg, né, colônia do Grau, lá no Tirol
austríaco, e ela retomou, fundou a Movimento Internacional do Graal e imprimiu a obra oficial de Abdurrahim, do Messias Abdurrahim, que ele preparou nos últimos 2, 3 anos de vida. Então, é que passou a ser mensagem oficial. Então, temos oficial em 3 volumes. Que essa seria a terceira edição da Mensagem do Graal. Porque a primeira edição da Mensagem do Graal foi a chamada edição violeta, de 1926, porque ela tinha uma capa violeta. Então ela continha 43 dissertações não numeradas. E as dissertações que o senhor Messias Abdurrahim escrevia e publicava em folhetos, chamados Folhetos do Graal, a partir de 1923. Então ele reunia as dissertações que ele já tinha escrito e imprimiu nessa primeira edição da Mensagem do Graal. 5 anos depois, em 1931, quando ele já estava em Womperberg, já tinha, vamos supor, espiritualmente lutado e prendido com Lúcifer em seu reino escuro, ele já estava em Womperberg a partir de 1928. Ele ficou 10 anos lá até ser preso, né? E então, em 1931, ele reuniu as outras dissertações que ele havia escrito, nesse período, de 1926 a 1931, reuniu nessa obra que foi conhecida como a grande edição, ou grande mensagem, que foi a segunda edição, 1931, que reuniam 21 dissertações numeradas. E ele fez alguma revisão, talvez tenha trocado as ordens também das dissertações, não sei, mas alguma revisão ele certamente fez e adequou na mensagem de 31. Mas ela foi preparada para o plano da luz, que era o reconhecimento da humanidade, dos próprios convocados, mas os convocados, a maioria nem chegou a ele. Esses convocados que estão aí na Bíblia, né? 144 mil convocados e altos convocados. E, enfim, não foi reconhecido. E aí é interessante, tem um ponto bem interessante, que em 1932, eu não posso ter absoluta certeza nessa questão, mas eu acredito que sim, que em 1932 o Messias Abdurrahim ele destituiu o povo alemão desse privilégio de reconhecê-lo, da mesma forma que Jesus. Veja só, Jesus, em dado momento, com as perseguições que viu com os escribas, os judeus não o reconheciam como Messias, ele disse assim: o povo judeu está destituído do privilégio de me reconhecer. Enfim, agora a minha mensagem é para toda a humanidade, né? Agora Abdurrahim também destituiu o povo alemão, mas ele escolheu o povo tcheco, o tchecoslovacos. Naquela época era Tchecoslováquia, né? Agora foi dividido, República Tcheca e Eslováquia, né? Eu acho que isso foi um erro também. Isso aí já é uma outra questão também, mas eu vejo com muita simpatia o povo tcheco, né? Eu vejo ele como um povo que se manteve acordado espiritualmente. E até vou contar um episódio, eu tinha feito uma amizade recente com uma alemã, não vou citar o nome dela, né? Mas ela, vou falar só a cidade, ela é de Nuremberg, porque eu fiz uma postagem, um grupo Graus Botschaft, eu não sei pronunciar direito o alemão, mas Graus, mensagem do grau. Então, um grupo
acho que mais de alemães, né? Ou então, enfim, é mais de europeus. Então eu publico lá. Até acho que o fundador do grupo também colocou como administrador, né? Eu publico desde 29 de dezembro o que eu chamo de Diário Celeste Messias, Real Messias Abidrushim. Então, todo dia no Facebook eu coloco esse diário falando sobre a mensagem do grau, pegando tudo geralmente ligado a temas espiritualistas, né? E com essa direção do grau, né? Alguma coisa ou outra eu coloco, às vezes também de política, mas é um diário que eu aproveito dos posts meus do Facebook, né? Enfim, já tenho desde 2011, 10 anos que me inscrevi no Facebook. Eu estou mais ativo no Facebook nos últimos 3 anos, né? Fiquei um ano com uma certa atividade também no início, né? Em 2011, 2012, depois tem uma boa diminuída, né? As atividades e de uns 3 anos para cá, 3, 4 anos, eu vim tendo mais atividades, né? E, enfim, esse diário eu estou achando interessante, já está aí no número 136, porque todo dia publico. E Diário Celeste, Real Messias Abidrushim. Bom, mas então eu publiquei nesse grupo e uma pessoa perguntou, né? Porque eu falei justamente sobre essa questão da mensagem de 31, dos adeptos da mensagem do grau, que se escravizaram o raciocínio, né? E hoje, por sinal, eles se tornaram pior, que o pior crente cego, né? Da fé cega cristã. Muito pior, porque eles têm a mensagem em mãos, né? Eles deveriam discernir, ter uma intuição, que o Senhor sempre falava, da escravidão do raciocínio, privilegiar a intuição, né? E justamente esses adeptos da mensagem do grau de 31, estão escravos do raciocínio, estão fazendo os interesses de Lúcifer. E Lúcifer está dando risada. É interessante, né? Lúcifer, mesmo preso, ele ri-se de nós, seres humanos, quando caímos nas tentações dele, ficam presos ao raciocínio. Ele dá uma risada. É isso que ele quer. Ele se alegra com a desgraça humana. Que se cair na tentação dele, ele dá. E principalmente dos leitores da mensagem do grau. Né? Que é a própria palavra viva. Então a mensagem do grau de 31, ela atua justamente como instrumento luciferiano. E escraviza. E você vê que o que tem um escravo do raciocínio? Estão presos numa ilusão. Eles se acham, tá no mundinho deles, né? Tá certo? E um mundo morto, né? Porque o raciocínio não tem vida. Só a intuição que dá vida, o espírito, né? E nesse mundo, fechado como se tivesse uma caverna, acho que é tudo, né? Então, se ilude, né? Se sente os senhores, os mais sábios, e, tu, todos que se escravizaram ao raciocínio. Lúcifer, por exemplo, o próprio Lúcifer, né? Lúcifer, ele caiu, né? Ele saiu da sintonia com Deus, da vontade de Deus, começou a colocar em prática as suas próprias ideias. Por causa disso que ele caiu, porque ele saiu da sintonia do amor de Deus, porque ele passou a ter livre-arbítrio. Ele saiu do reino divino, o arcanjo Lúcifer, ao adentrar a criação espiritual, ele passou a ter livre-arbítrio. Então começou a colocar suas vontades. Ele cumpriu sua missão de ligar nós seres humanos, o raciocínio humano, à matéria, porque nós éramos muito intuitivos, né? Desde que começamos a encarnar na Terra, 3 milhões de anos, nós éramos como crianças. Então, nada para, tudo evolui na criação. Porque se parar, retrocede. Então, a nossa etapa de desenvolvimento seria ligar
o nosso raciocínio para que os nossos espíritos pudessem mais incisivamente atuar na matéria, criar grandes obras espirituais, né? Não puramente técnicas, como predomina hoje. Né? E isso vemos quem se escraviza o raciocínio restringe o seu, o seu campo de visão, né? E distorce as coisas. Né? Hitler foi se escravizou do raciocínio. Ele não quis reconhecer o Senhor, não foi capaz. E consta também que o Hitler foi a Arão, irmão de Moisés, sacerdote judeu, enfim, que, 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 que fez o bezerro de ouro, né? Moisés teve muita dor de cabeça com ele. Né? E você vê que Hitler, eu acredito que sim. Eu tive uma informação, inclusive da página de uma leitora da mensagem, de nome Michaila Ambrosová. Ela tem uma página, uma brilhante página de espiritualidade, ela é muito intuitiva, inclusive é uma amiga, né, do Facebook, então até recomendo quem desejar dar um passeio na espiritualidade, acessar essa página de Michaila Ambrosová. Ela mora em Praga, República Tcheca. Então é essa questão. Então hoje temos aí essa questão muito grave, né? Essa influência que tem aí dos adeptos da mensagem do grau. Porque o principal crime que eles fazem, na verdade, quando eles falam assim que a mensagem de 3 volumes, que é oficial, é adulterada e foi feita a mando de Frau Maria, né? Eles dizem que o primeiro apóstolo do Senhor, que foi Herbert Wohlmann, que Frau Maria teria autorizado ele a adulterar a mensagem. Né? Isso é uma ofensa, um crime contra a memória de Frau Maria. Sem provas, sem nenhuma provas. Ficam aí falando um monte de bobagens. Coisas absurdas. Agora, o pior é que eles influenciam muita gente, né? Muito bem, vou encerrar esse vídeo, porque já está 32 minutos. Então, muita paz, muita luz. Shalom. Na luz da verdade do real Messias Abidrushim.